Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre maçonaria e Anderson Silva. Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve. Esse é o canal Fala Nick. Aqui é um canal que a gente não tá aqui para ficar levantando a saia da noiva, mas é um canal justamente para mostrar que existem pessoas que usam do nome de Deus para obter algum tipo de benefício. Não sei qual que é esse benefício, e aí você que vai dizer qual que é esse benefício. E transforma o evangelho simples e profundo, genuíno inclusive, em forma de prender as pessoas dentro de amarras ideológicas, coisas que Jesus não mandou fazer, e por aí afora vocês sabem como é que é esse meio gospel que não tem nada a ver com o evangelho em si. Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre maçonaria, Anderson Silva, que é uma pessoa que é bem combativa na internet, vai pra cima e tal, e recentemente saíram várias denúncias, inclusive da parte da diretoria, que eram 20 pessoas, depois acabou ficando só 19, e dos 19, 18 pediram renúncia. Então, esse negócio que se noticiou de que era metade, não. Inclusive, a gente vai reagir aqui a vídeo do tesoureiro da maçonaria e uma outra liderança que eles eram considerados o 02 e o 03. Eu vou deixar o link do vídeo completo deles, rebatendo o pastor Anderson Silva, que foi num podcast e tentou se explicar ali, e o pessoal veio destrinchando ponto a ponto. Então aqui a gente não está falando de um terceiro, alguém que ouviu falar, a gente vai reagir ao tesoureiro, que diz que não tinha acesso ao dinheiro, nem às contas, e ao 02. Então tem o tio 02 e o 03, e a gente vai reagir um pouco sobre as manifestações dele. O vídeo é muito extenso, então provavelmente eu vou cortar isso em mais partes. Então eu quero saber de você, se você quer que eu faça a parte 2. Nessa parte 1, eles dão a oportunidade para ele poder ser mais claro com essa questão financeira, senão eles vão procurar o Ministério Público. É um negócio grave que está acontecendo. Nesse primeiro corte que eu vou fazer para vocês, a gente vai falar sobre um dos reais motivos que fizeram aí a maçonaria, às vezes, desvincular o nome de alguns projetos, e qual que é realmente o motivo, não tem nada a ver relacionado com as mulheres de fibra, esse tipo de coisa. Eles expõem, inclusive, áudio, tá? Aqui a gente vai trazer áudio e provas. Depois, sobre essa questão da diretoria, que ele foi falar que, na verdade, era mais de 40, quase 50 pessoas. E o 02 e o 03 diz, ó, ele tá muito realmente no sentido do que é a maçonaria. Depois o pessoal questionando sobre o dinheiro, onde é que tá o dinheiro? Já que tanta gente ajuda e tal, e eles não tinham acesso, o próprio tesoureiro falou que não tinha acesso, então perguntam pra ele. Depois vamos falar sobre a questão do carro. Então tem bastante coisa, pessoal. Isso é só um primeiro corte. Então se você quer que eu faça o segundo, manda aí, bora pra primeira parte. Para a gente dar andamento bom ao que a gente está fazendo aqui, temos que desvincular do nome maçonaria. Porque tem preconceito social, político, alguns recursos não entram por causa do nome. Então, se for, vai ser uma outra coisa à parte, outro CNPJ. Aqui vai virar só a casa do John. Pessoal, tem até os áudios dele explicando de que realmente essa forma como ele tem acaba expulsando mesmo. Eu não estou falando que pastor tem que ser condescendente com o pecado, mas eu acredito que existe formas e formas de você falar sobre o pecado. Quando a mulher estava para ser apedrejada e não foi, porque Jesus de forma simples, chegou ali e expôs que todos ali tinham pecados. Quando todos foram embora, o que Jesus falou para aquela mulher? Tá vendo? Você não presta, você é uma vagabunda, você Não. Falou, filha, vai no peques mais. Quando Jesus foi pedir água e a mulher estava ali e tal, e Jesus começou só revelar, não é essas revelações que tem hoje em dia não, de CPF, não sei o quê. O que Jesus falou para ela? A mulher já reconheceu logo de cara quando falou, eu sei que o marido que você tem já nem é seu e tal. Falou, esse homem só pode ser enviado de Deus. Ele não chegou e falou, eu sei que você é uma piranha mesmo, você deve ser até GP, porque cada dia que passa você tá com um homem diferente e tal. Então tem pastores hoje que tem uma forma assim que é raivosa, só falta espumar pelo canto da boca. Não tem como você falar assim do pecado, você querer alertar as pessoas e trazer as pessoas ao arrependimento sem precisar ser dessa forma. Então, não estou dizendo que o pastor tem que ser concedente com o pecado, porque Jesus não foi. Mas o nosso alvo, meu e seu, que diz que é cristão, que diz que é da luz, que diz que aceitou Jesus, é como que Jesus fez. Jesus sim, pegou forte com aqueles que se diziam ser de Deus,
que usava o nome de Deus para ter benefício. De quando ia lá levar as ofertas, olha aqui como eu sou caridoso, olha aqui como eu faço benevolência, olha aqui como... Você vê muito disso, líderes religiosos fazendo isso hoje em dia. Então, que o nosso alvo seja Jesus. Que o nosso alvo e a forma seja Jesus. O dele não, o dele é dessa forma assim, aos trancos e barrancos, meio que homem das cavernas e tal, não sei o que eu sou assim mesmo. E tem gente que ao invés de você ter vergonha, não, o pessoal, né, até cria grupos, cria guetos. Jesus não era de gueto nenhum. Não me lembro de Jesus ser de gueto nenhum. Conviveu com ladrão, com prostituta, só foram esses que Jesus foi visitar. Bora para a segunda parte. Mais da metade deles se pronunciaram e apresentaram aquela carta de renúncia lá. Então, falando sobre dívidas, óbvio que ela existe, sempre existiu. Eu estou convertido há 24 anos, tenho um ministério há mais de 15 anos. Como pastor, como ativista social, como pai de família, sempre existiu dívida e sempre vai existir. Para você ver tanto que estava imerso aos trabalhos, que nunca existiu 41 diretores. Éramos 20 diretores. E desses 20 diretores, um foi expulso por causa de condutas morais e ficamos em 19 diretores. E desses 19, 18 renunciaram. E a renúncia, meus irmãos, não foi por causa apenas de dívidas. Não é uma dívida de 5 mil reais que nós estamos falando, de 10 mil reais, R$1 milhão. Agora sobre a parte da diretoria. Gente, é o próprio tesoureiro e é o próprio 02 que está a falar isso. Nem ele sabia qual que era a quantidade. Agora minha dúvida é, ele não sabia ou ele usa dessa forma para poder dar aquela manipulada de que não era a totalidade? Que uma coisa eu vou falar para você que 99% das pessoas renunciaram. Outra coisa eu vou falar para você, só 50%. Então você fala, epa, 50%. Se tinha 100 é 50 e 50 continuou firme. Agora uma outra coisa eu vou falar para você que tinha 20, desses 20, um foi destituído por causa de alguns problemas e tal, tinha 19, e dos 19, 18 renunciaram. E renunciaram porque o próprio pastor não estava cumprindo com os princípios que ele dizia que existia dentro da maçonaria. Não é estranho? A justificativa é que vai dizer, não, nós estamos fazendo com ele o que ele fez com outros pastores. Mas, por exemplo, se há isso aí, e parte disso pode ganhar contorno criminal, por que não vai no Ministério Público? Por que não apresenta, de fato, evidências que comprovem mau-caratismo? Mau-caratismo. Sonegação. Falta de prestação de contas e por aí vai. Falta de prestação de contas e por aí vai. Como vocês querem prestação de contas que vocês não lutam para pagar? Não sei se foi um blefe seu, mas nós estamos te dando a oportunidade de se explicar para a nação brasileira onde é que você estava colocando esse dinheiro. Se você não se explicar, aí sim, você terá de dar explicações jurídicas, porque nós queremos saber onde é que está sendo aplicado esse valor. Agora essa parte que já envolve parte de Ministério Público, o pessoal tá postando prints, tem vários áudios, vários prints, tem muita coisa, pessoal. Por isso que eu tô falando, é um material muito rico que traz à tona o quê? Que realmente as pessoas, para se safar, a mentira é só um meio. A mentira, a manipulação da verdade, entendeu? Eu falo meia verdade, dou aquela endossada na meia verdade, naquela parte que realmente pode me favorecer, mas o todo eu não falo, porque se eu falar o todo anula essa parte parcial. Então é complicado, porque o próprio tesoureiro fala, eu não tinha acesso às contas. Quando tinha algumas coisas para pagar, eu tinha que pedir para ele, vem aí. Então eles falam, a gente não sabe. Não foi isso que eu falei do pastor Flávio Amaral? Porque qual que é o problema? Pessoas que vêm a público para pedir dinheiro de toda a gente, você tem que prestar contas para as pessoas. Agora, uma outra coisa é quando é uma entidade privada, você tem ali um negócio que está privado e você vai aqui numa indústria, num lugar ou outro, como eu já falei, como que a gente fazia nossos trabalhos sociais, que a gente batia nas portas das empresas e tal. Uma coisa é isso, aí você pode até falar, epa, não pedi dinheiro para você,
Se as empresas que eu pedi dinheiro pedir a prestação de contas, eu vou apresentar para eles, mas para você eu não vou apresentar. Você fala, tudo bem. Outra coisa é você vir na rede social, pedir para todo mundo, epa, faz Pix aí, me ajuda, compra os cursos e tal, isso, aquilo, aí todo mundo faz. E aí depois você descobre que o próprio tesoureiro não tinha acesso. E eles falam, tá, pastor, qual que era o seu salário? Não é isso que eu questionei lá do Flávio Amaral, que eu disse que eu não vou chamar mais ele de pastor? É isso, as pessoas montam ONGs, instituições, ajuda, isso e aquilo, mas não existe transparência. Então você não sabe quanto que a pessoa ganha, você não sabe qual que é o critério para decidir que conta que vai pagar ou não. Depois eles até falam, depois da polêmica, depois da nota oficial que eles soltaram, que 99% rescindiram com a maçonaria, aí eles começaram a pagar dívidas que estavam pendentes. Justamente para depois falar, olha, eles estão mentindo, tá? Mas quando você começa a pegar as datas dos pagamentos, eles começam a mostrar print de pessoas que foram enganadas, até tem uma pessoa aí de uns tacos que pediram aí mais de 100 tacos, e aí depois a pessoa levou uma bica gigantesca, teve a moto penhorada, depois que eles soltaram a nota, aí começou a correr atrás para pagar, inclusive parece que pagou essa pessoa. Então assim, pessoal, é muita coisa podre, muita coisa podre. Por isso que quando aquela menina fez aquela música do Evangelho dos Fariseus, muita gente bateu na menina, que não sei o que, isso e aquilo. Mas será que não tem muita gente que está usando do Evangelho para poder se beneficiar de alguma forma? Eu acredito que sim. E isso não é nada novo. É porque hoje tem rede social e dá para você acabar descobrindo. Uma pessoa faz uma denúncia daqui, outra dali. Mas isso existe desde que mundo é mundo. Se você ler a Bíblia, você vai ver que isso já acontecia lá atrás. As pessoas que se corrompiam. Por causa do quê? Por causa do vil metal, por causa do status. Então isso não tem nada de novo. Então isso que acontece com o Flávio Amaral, Anderson Silva e tantos outros, é só pessoas que querem alcançar um status, uma fama ou algum tipo de benefício e que para isso, se precisar mentir, vai mentir, se precisar enganar, vai enganar, se precisar ocultar, vai ocultar e tá tudo bem. Mas na internet é todo mundo raivoso, é isso, é aquilo e tal. Então, pessoal, que o nosso alvo seja Jesus, tá? Por isso tem muita gente que hoje em dia tá até chateado com a igreja. Pessoal, existe pastor sério. Eu já sofri bastante também com essa questão de pastor que às vezes acha que é o dono da ovelha, só que o pastor não é dono da ovelha. As ovelhas já têm um dono. Os pastores ali, pela graça e infinita misericórdia de Deus, Deus concebeu que eles pudessem cuidar das ovelhas do Pai. Mas as ovelhas já têm um dono. Então, como tem muito pastor que às vezes acaba abusando, principalmente, igreja que você não sabe questão de finança, não tem prestação de conta, pastor não gosta de ser questionado, nem de ser perguntado o porquê disso ou porquê daquilo, já é um mau sinal. Mas existe pastor bom, tá? Existe. Vai dar trabalho. Aquilo que é bom, aquilo que é digno, dá trabalho. Se fosse fácil, o mundo não era do jeito que tá. Então o mundo é do jeito que tá porque tem muito picareta, muita gente má. Infelizmente, se eu e você não se policiar, a gente também acaba manifestando aquilo que a gente tem dentro de nós mesmos. Aquilo que tem de bom dentro de mim é só pela graça de Jesus, porque de mim mesmo não tem nada que preste. A não ser que você se acha bom. Quem assistiu o vídeo anterior viu lá o Pablo Marçal se comparando com Salomão e dizendo que Salomão era neném. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste o vídeo anterior. Beleza, e se você quer que eu faça a parte 2, coloca aqui nos comentários, Nick, traz aí a sua visão, a forma como você vê as coisas. Desde já eu agradeço todas as pessoas que estão se inscrevendo aqui no canal. Acredito que logo a gente vai bater a marca dos 1000 inscritos e eu preciso da sua ajuda. Então se você gosta da forma como o Nick traz, como o Nick se comunica, traz o ponto de vista dele sobre essas questões, se inscreve no canal, dá uma força, não custa nada pra você e custa muito pra mim. Beleza? Deus te abençoe. Fui!